pessoal. Boa Obrigada noite. pela presença. Hoje a gente tem a última fase, o último vídeo, a última clínica da trilogia do Soul. E a gente tem um convidado muito especial que é o Vitor Maello. Conhecedor, uma pessoa incrível, um jogador incrível, conhecedor dessa função que ele é expert, que é o fundo. Então ele vem aqui nos ensinar a zona pela perspectiva do DIB ou do fundo, que é o que melhor ele faz, e tenho certeza que é a melhor pessoa para explicar isso pra gente. Obrigada por aceitar nosso convite. A noite é sua. Bom, boa noite também. Primeiro agradecer duplamente o Soul Frisbee, primeiro pelo convite, pela oportunidade, e segundo que como foi o time que eu comecei a jogar, foi onde eu consegui testar muita coisa, aprender muita coisa sobre a defesa, a zona, que era sempre foi um carro-chefe do Soul Frisbee. Eu fiz essa função de fundo muitas vezes, então tive muitas repetições, muita oportunidade para fazer os testes, para entender como ela funcionava, e sempre tive uma ajuda muito boa. Eu sempre falo muito do Borba, que me ajudava bastante, porque ficava praticamente fácil para mim jogar no fundo, porque a defesa, a primeira linha, a segunda linha da defesa sempre fizeram um trabalho muito bom e sobrava discos muito fáceis para mim no fundo para fazer as defesas. Claro que tem uma questão de conhecimento, mas por ser, de novo, esporte coletivo, não sou eu sozinho que faço nada. Até conversando com a Lari, com outras pessoas, uma coisa que me veio à cabeça, na verdade, o fundo talvez seja uma das posições mais fáceis para fazer na defesa zona, pelo menos na minha opinião. Eu sinto que o pessoal do cut, da primeira linha, principalmente o short deep no meio, tem um trabalho mais complicado do que o fundo. De qualquer forma, acho que tem bastante experiência, eu posso passar bastante coisa para vocês hoje. Em relação à estrutura da clínica hoje, a ideia é fazer uma parte teórica antes, explicar um pouco, falar tudo sobre a defesa, por que usa, como usa, para ir avançando aos poucos até chegar especificamente na posição do fundo. E depois disso a gente faz uma parte prática para aproveitar ou para usar o que for falado aqui direto na prática, certo? Eu tenho uma característica muito forte de nem sempre ficar falando o tempo inteiro e fazer muita pergunta, então fiquem espertos, vai que eu faço uma pergunta para você, vai ter que saber responder. Então assim, e depois disso, uma coisa que eu tenho que falar também é que na verdade a ideia é passar algumas dicas para vocês ao invés de algumas regras, porque tem vários tipos de defesa zona e eu não posso falar que você, quando for fundo, sempre vai fazer de uma forma. A gente vai partir de algo básico e do básico pensar em algumas coisas, pensar em alguns fundamentos básicos para que possam ser transferíveis para outras defesas zona. A gente vai partir de uma coisa mais simples para todo mundo entender ou ter uma visão mais completa para depois conseguir avançar, dependendo de como for, de como avançar a clínica hoje, a gente tenta outras defesas. Para começo de conversa, vou até já fazer uma primeira pergunta. Por que um time deve usar uma defesa zona? Qual o motivo para alguém usar uma defesa zona, o time escolher isso? Quem gostaria de responder? Sabe responder? Diminui a velocidade do ataque. Diminui a velocidade do ataque. Um dos motivos pode ser diminuir a velocidade do ataque, sim. Mais alguém? Mais algum outro motivo? Saber o jeito que o time joga, então você força da maneira que ele não joga. Saber a dificuldade do time, se ele tem dificuldades em passes, você pressiona ele. E aí o time adversário, no caso. Isso. Então você, conhecendo o outro time, você pode fazer uma defesa zona para forçar passes que você sabe que eles não têm. Isso. Ok, boa. E explorar o erro do adversário, no caso, o que ele está falando. Explorar o erro, forçar mais erros do adversário, sim. É muito usado quando tá ventando também, porque força passes e passe quando tá ventando é muito mais difícil. Contra ou a favor do vento? Contra, principalmente, acho que a favor fica... Tá que qualquer um dos dois vento é mais difícil, mas contra é muito pior de você trabalhar contra uma defesa em zona.
Justo. Mais alguém? Algum outro motivo que vocês consigam pensar? Todos esses motivos são válidos. Talvez agora de cabeça eu não consiga pensar em algum outro. Mas em princípio, saber o que você quer fazer com a zona, ter um plano em mente já é meio caminho andado. Então todos esses motivos são válidos, tanto para fazer defesa da zona como individual. Mas os que foram citados são muito bons. Tá? Próxima pergunta, quais são as posições que vocês conhecem dentro de uma defesa da zona? Ou quais posições que uma defesa da zona deve ter? Fala taticamente assim, no campo? Sim. Os três do campo, o middle, as asas e o fundo, certo? Então, as pessoas no cup, asa, middle, Meio e o fundo. tudo. Mais alguém conhece alguma outra posição, alguma outra nomenclatura? Middle, middle, Quem- middle deep, Quem seria middle? o cara do middle. Da segunda linha? É, a segunda linha. Ah, boa, também tem essa aí, primeira linha, segunda linha e terceira linha. Tem o nome dos 3 campos, né? Campo central, o campo da ponta perto do disco e o campo... Sim. Os tipos de campo também tem flecha? Isso já é até um outro passo, mas a questão é quais são as posições. Eu gosto de usar o que a Lika comentou também, que é pensar na zona em linhas, a primeira linha, segunda e terceira linha. Eu gosto de fazer assim, então é uma ideia que vocês podem usar quando vocês forem montar a defesa ou quando for pensar em quais são as posições, saber onde você está, qual é o seu papel, dependendo da linha que você estiver. Tá? Mais alguma outra função que vocês saibam, alguma outra ideia, talvez quais são as zonas que vocês conhecem? Que aí entra no que você estava falando, então, quais são os tipos de defesa da zona que você conhece ou que... Tem a... Mas você fala do campo? Já você sabe? Ah. É qualquer coisa do campo. Tem o campo C, a flecha, você tem o Paredão. Sim, exatamente, esses tipos de zona. O João falou uma outra também. A raça. São 3, 2 e 2. A Hassami foi uma defesa que a gente achou em um site britânico, se eu não me engano. É uma defesa que foi vista sendo usada pelos japoneses. Hassami é a palavra japonesa para tesoura. E a ideia deles é, como eles jogavam sempre muito contra canadenses e americanos que são muito mais altos do que eles formaram uma defesa com muita troca de marcação que fizesse com que os atacantes ficassem dentro da defesa. Então eles faziam como se fossem duas tesouras, e eles deixavam todos os marcadores, tentavam deixar os marcadores dentro para evitar lançamentos, eles tivessem que correr muito, perdiam na velocidade, perdiam na altura também no lançamento. Então Hassami tem essas variações de defesa ou do cup, Tem vários. são boas. Tem o... Tem a Flexagon, que é 232. tem A Flexagon também já é uma outra variação, se eu não me engano, também britânica, que jogam os jogadores, ele fica em 2-3-2, formando um hexágono, então são duas pessoas em cima, 3 na segunda linha e 2 de novo. Tem a 4 no cup, tem a cup com individual. Sim, tem... Aí campo individual talvez já seja uma defesa mista, ao invés de zona total. Né? E aí o caso da zona também, ela é chamada dessa forma porque ao invés de você marcar uma pessoa, um jogador, uma jogadora individualmente, você marca um território, uma zona do campo. Isso é usado em outros esportes também. Você, ao invés de ficar fixo em uma pessoa só olha para aquela pessoa, você fica responsável por um espaço do campo. Certo? E tem o Torre Gêmeas, que são os dois mais altos formando um cup de dois mais altos. Aí a variação que o técnico preferia traz. Sim. Aí isso já entra num ponto que é extremamente importante na defesa, que é você estabelecer um plano. Então, se ela vai ser 3-3-1 tradicional com cup, se ela vai ser Hassami, se ela vai ser Flexagon, se ela vai ser qualquer coisa, você tem que saber qual que é o seu plano, qual que é o objetivo que você tem com essa defesa. Então, se você quer fazer uma defesa que force os erros ou que force as fraquezas do adversário, quais são as fraquezas do adversário e como você vai se posicionar em campo para isso. Tá? Para efeito de exemplo, eu vou usar a zona 3-3-1, que é a mais tradicional, com cup, e passar por algumas posições específicas. Tá? Então assim, vamos pegar a caneta vermelha. Essa é a última. Ainda dinheiro. Então, o ataque
Então, nesse sentido, ataque. Certo? Então eu vou fazer em laranja o ataque. Melhor fazer a defesa primeiro. Partindo do princípio que o disco esteja no meio, a defesa geralmente vai se posicionar em um cup. Vai ter a primeira asa, uma pessoa no meio, short deep, a outra asa e o fundo. Tá? Aqui, geralmente, o mais comum é que, até escreva um pouco errado, a ideia é forçar para um lado específico, fazendo com que o disco mexa mais por uma lateral, acaba sendo mais fácil. O ataque. O ataque pode se posicionar de qualquer maneira, aí vai depender de como eles vão se estruturar. Supondo que eles façam assim. Qual é o objetivo dessa zona? O que essa zona busca geralmente? Por que a gente usa tanto essa defesa, ou por que a gente vê tanto time usando esse tipo de defesa? O que ela quer forçar? Forçar passe pro quadro, né? Forçar passe para a mesma lateral e para o fundo. Tá, esse pode ser um dos objetivos. Alguém consegue pensar em outro, partindo desse posicionamento de defesa? Prender eles na lateral. Hã? Prender eles na lateral. Prender o time na lateral. Mais alguém? É que também tem uma que você aglomera um time todo no centro do campo. Né? Você abre as asas e o time fica aglomerado dentro do campo. O ataque ou a defesa? O ataque. Fazer com que o Não, por ataque... exemplo, a defesa faz com que o ataque deles fique aglomerado no centro do campo. Ou seja, você abre as asas e o ataque fica aglomerado no centro do campo. Ou seja, você tenta forçar sempre o passe dentro da zona. Fazer com que o ataque... Sim, aí você se utiliza... É um objetivo. Sim, um dos objetivos pode ser esse. Esse posicionamento consegue atingir esses objetivos? Esse do Tauan? Não, É do Tauan, não. Do Tauan. Ah, os objetivos do Centro, Tauan não. é deixar o time no meio. Consegue ou não consegue? Os outros que você falou, sim. Sim. De forçar para a lateral e forçar lançamento. Sim. Por quê? É o lugar onde ele tem mais espaço. Hã? É o lugar onde ele tem mais espaço e pode ser a sequência da jogada dele. Ele É um ganha lugar aquela- onde o ataque vai ter mais espaço e é onde fica mais natural para a pessoa continuar o ataque. Porque o time não tem paciência pra abrir buraco. O time não tem paciência pra abrir buraco, então o ataque tá sem paciência, então provavelmente ele vai fazer isso. Vai mandar pro lado e vai tentar lançar pro fundo. Já que o Cup tá forçando pra lateral. Então a ideia é fazer com que o disco venha cada vez mais para uma lateral específica. A partir dessa posição, a defesa evita os passes para o outro lado do campo e acaba forçando um lançamento por aqui. Faz sentido? Qual que é a função do Cup nessa situação? Dessa primeira linha? O que eles devem, o que elas devem fazer? Como deve agir? Tem que ser rápido, tem que ser lento, tem que morder, tem que cair nas fintas, tem que ficar mais parado. Característica do campo. Oi? Vai dar característica do campo de quem tá jogando. Mas a característica do Cup. Pode de jogadores também. Jogador que loja, todos que Somado à tática do time. De acordo com a estratégia do time. O que isso quer dizer? O que estar de acordo com a estratégia do time quer dizer? Mas sempre para a mesma lateral. O Cup sempre tem que andar junto. O Cup Não. sempre tem que andar junto. Não, dependendo do objetivo do time, finta que se fala, sabe? Não cair nos fakes, não morder. Não cai nas fintas. Até porque se o campo abrir, você tem a quebra. Você quebra toda a estratégia de pessoal Sim. disco aberto e vai pro fechado. E o cara não tá posicionado no fundo pra isso. Ah, eu perguntei pra você, não porque eu acho que é errado o Cup sempre morder ou depender do Cup. A questão é, todo mundo tem que saber o que está acontecendo. Porque basta uma pessoa daqui se
desgarrar e abrir um espaço que não estava combinado para destruir a zona. Pode ser que a estratégia do time seja essa, e aí você posiciona essa defesa para cobrir esse espaço, ok? Mas todo mundo tem que saber. Se você no meio do ponto estabeleceu o que é isso e vem para cá, essa pessoa perde função, essa pessoa fica sobrecarregada, essa pessoa perde função, certo? Então a primeira linha pode ser que seja 3 pessoas muito altas, pode ser que seja 3 pessoas muito rápidas. A questão é, todos eles têm que saber o que está acontecendo e a segunda linha também, certo? E por consequência a terceira. Qual que é a função da segunda linha numa defesa como essa? Evitar que o time ganhe campo, ganhe espaço para continuar quebrando a zona. Como que o ataque vai fazer isso e como que a defesa se posiciona para evitar o que você falou? O ataque ele se posiciona fazendo cuts, onde ele abre espaço nas marcações e dá sequência na jogada. O objetivo da zona nesse caso é fechar esses espaços para que ele mantenha o disco mais atrás da linha e o campo consiga fazer esse contágio. Como que a defesa fecha esses espaços? No caso ele vai delimitar, ele vai imaginar o corte, ele vai imaginar o cortador, o espaço que ele tem para cortar. Então ele fecha esse espaço no território dele. E tem uma questão de comunicação também, né? Se, tipo, às vezes você trocando de espaço entre os jogadores, você não tem que ficar indo atrás da pessoa que tá dando cut. Você tem que deixar pro outro marcador e marcar outra pessoa que pode estar entrando no seu espaço. Certo? Então, partindo do princípio que esse espaço está aberto e protegido por essa pessoa, como que essa segunda linha se comporta de acordo com os cuts que são feitos aqui? Com a comunicação do fundo. Com a ajuda da comunicação do fundo. O que mais? Você tinha falado de imaginar o cut ou ver o cut. A sideline também importa nesse quesito, porque também Claro. você tranquiliza, né? A side também fala Sim, mas o que a sideline vai falar? sobre possíveis. Porque a sideline tem uma visão totalmente diferente que dentro do campo. Sim. A sideline de repente tem uma visão de um corte que o cara pode fazer aqui no espaço, ele notificar as asas. Se esses 3 atacantes aqui fizerem uma corrida para essa direção, como essa linha se comporta? Ou como que o fundo comunica isso? O que o fundo deve fazer? Falar pra todo mundo descer? Hã? Falar pra todo mundo descer? Não, descer. O que significa descer? É que eu não sei como é que fala. Essa asa aqui tem que descer pra cá. Eles Essa asa ajuda desceriam aqui. em direção. Porque se o fundo ele desce junto com aquele cara que tá na frente dele ali, ele deixa o fundo livre pra passe. Descer, vocês estão falando em direção aos handlers, né? É, isso. Subir, cara. Cada time tem que combinar o que significa É, descer porque- e o que significa subir. É. Primeiro, é um muito fácil. É, porque... Como vocês bem falaram, a comunicação é extremamente importante. Só que todo mundo tem que saber o que cada palavra significa. Não adianta eu falar para você descer e eu quero dizer que você como asa tem que me ajudar no fundo e você entender o que descer significa ir mais perto do handler. Isso também faz parte do plano do time. Se a comunicação é tão importante, você tem que saber exatamente o que a pessoa está falando. Se eu falar para você direita, o que isso significa? Nossa, Vai na no meu caso... Na sua visão direita aqui, na sua visão direita na esquerda. Mas mais do que isso, quanto para a direita você vai? Não fala. Quanto para a esquerda? Quanto você desce? Quanto você sobe? Isso é um aspecto importante para todo mundo. Como eu vou me comunicar? Eu prefiro falar, pelo menos como fundo, ou mesmo em qualquer outra posição, ou como sideline, eu prefiro falar o que está acontecendo e você, a partir do momento que sabe qual é o plano do time, toma a decisão do que você tem que fazer. Então eu prefiro falar para você, tem alguém na sua direita e você se posiciona, procura onde está a pessoa e reage a isso, você falar direita, esquerda, sobe e desce. Faz sentido? É melhor falar do seu lado. Do seu lado, qual lado? Entende? É uma coisa simples, mas faz toda a diferença. O time tem que combinar qual que é o plano, o que quer fazer, se quer forçar passe por cima, se quer forçar lançamento pela lateral, se quer forçar que faça muitos passes e por ser handlers menos experientes errem.
E além disso, tem que combinar como vai ser essa comunicação, senão não vai dar certo também. Certo? E o fundo, a pessoa da última linha, como se comporta dentro dessa perspectiva? Também depende da estratégia do time, né? Sim. Normalmente ele ficaria atrás do último. Então, no caso, a partir do momento que tem um atacante aqui no fundo, o ideal seria que a última linha, o fundo, ficasse aqui. Normalmente, Mas se o atacante mas ficar varia. dentro do gol lá, o que você vai fazer? Então, assim, duas coisas. Uma foi que a Lika disse, de que o mais comum é o fundo ficar com todo o ataque na frente, dele ou dela. E aí a pergunta depois disso foi, o que acontece quando alguém do ataque vem pra cá? Você deixa uma distância considerável que você possa correr ou pular e pegar esse disco. Você, Deixar uma distância que você sabe que você consegue dessa pessoa. você enquanto fundo, Isso, vai deixar uma distância que você, conhecendo o seu corpo, sabe que conseguiria chegar. uma distância considerável. E olhando o que vai lançar, né? Porque às vezes vem uma paulada reta. Sim. Eu acho que também tem questão de você conhecer quem tá atrás. Às vezes a pessoa é muito mais rápida que você. Atrás aqui ou atrás lá? Não, atrás do fundo. Atrás de você. Às vezes você vai aplicar isso no ponto que você não conhece. Então você não Ah, pode não, levar sim. isso muito em consideração. Só que daí no meio do jogo você tem que ir analisando a pessoa, né? Acho que Nesse caso, acho que eu acho que seria mais importante conhecer o handler do que conhecer o cutter, porque o que mais vai importar é o tempo que o disco vai estar no ar até chegar lá, né? Sim, sabe? O cara pode ser o mais rápido do mundo, mas se o disco demorar pra chegar, não... E se for pensar no que a Sami falou, assim, se a gente for usar uma estratégia desse no ponto 1 de um time que a gente não conhece, eu acompanharia o cara do fundo e ficaria com ele. Realmente. Abriria Porque você- espaço. O que a Sammy falou foi, a gente tem que partir do princípio que a gente não sabe quem são as pessoas do outro time. Aqui no Brasil a gente tem essa facilidade de jogar sempre com as mesmas pessoas, a gente conhece um pouco mais as características de cada um. Então fica mais fácil para eu me posicionar aqui, se eu vou dar espaço, se eu não vou dar espaço, se eu vou ficar perto, o quão longe eu tenho que ficar, quão perto eu tenho que ficar. Essa pergunta me faz chegar a um ponto que eu queria falar, que é o seguinte. A partir do momento que você entende qual que é o ritmo do ataque, o que o ataque geralmente faz, fica mais fácil defender. Então, geralmente o ataque tem 4 formas de vencer uma defesa zona, independente de como ela funcionar. A primeira, não necessariamente em ordem, tá? Mas vou falar 1, 2, 3, 4 e o ataque pode usar aquilo que tiver disponível. O ataque, caso a primeira linha, caso o cup esteja muito fechado, uma das ideias do ataque é fazer passes para a lateral para forçar com que o cup abra distância entre eles. Então, se começa muito próximo, a partir do momento que você vai fazendo esses passes para a lateral e avançando o campo, por mais que seja pouco, a tendência é que essa primeira linha comece a abrir espaços no meio do caminho. Tá? Partindo desse princípio, o que o ataque pode fazer com isso? A partir do momento que a primeira linha, que o cup abriu espaço que antes não existia. Encontra o passe nesse espaço. O handler encontra o passe dentro desse espaço aqui. Sim, fazer os passes através do cup aqui, certo? E só adianta se os poppers fizerem cut direito aí. Sim, não tem que adianta aproveitar nada. os espaços que foram abertos. É. A defesa geralmente, nesse momento, mantém a distância, só que quando ela estava, vou até fazer com outra cor, ela estava aqui, a tendência é ela, aos poucos, afastar. Então, ela até mantém a distância entre a primeira linha, mas ela abre um pouco mais de espaço. Então ela fica mais distante do disco. Porque aí dá mais tempo para essas pessoas, como a distância do disco é maior, dá mais tempo para essas pessoas fecharem caso o passe seja tentado através dele. E a partir disso, o que o ataque poderia fazer? A partir do momento que o cup afastou, ao invés de estar colado no disco, o cup foi mais para trás.
aproveitar esse espaço que eles deram e avançar o campo? Aproveitar o espaço que eles deram e ganhar campo. Campo dentro desse espaço que eles deram. Sim. A tendência ou uma facilidade com isso é fazer com que fazer os passes dentro desse espaço que antes não tinha, porque a defesa estava muito próxima. Tá. Mas no caso, os próprios handlers ou os poppers entrando? Os próprios handlers. O espaço está aberto aqui na frente, é só se a pessoa cortar aqui e receber o disco. O camp afasta, vai fazendo por dentro. Quando isso acontece, se a segunda linha não ajusta, as duas linhas ficam muito próximas uma das outras. Ou ele volta a avançar. A partir disso, qual que seria uma quarta opção para o ataque para vencer essas zonas? Lançamento, porque dependendo da decisão da primeira e da segunda linha, pode haver uma confusão entre essas linhas e criar um espaço para o lançamento. E aí ele ganha campo e continua jogando. Fazer um lançamento. Mas sim, pode até ser uma opção. Mas vamos pensar que essa defesa está conseguindo fechar bastante os espaços aqui. Essa segunda linha também tem conseguido fechar. Eu acho que antes do lançamento tem uma outra opção ainda. Pensa que tudo isso é um espaço que você pode usar. E que essas duas linhas estão muito próximas uma das outras. Pode ser que elas estejam aqui, ou talvez um pouco mais perto do camp. Que espaço, esse espaço começa a ficar vazio. Que forma que você pode explorar esse espaço sem puxar o fundo para perto? Hammer. Passe hammer, que é um passe o quê? Por cima. Ai. Sim. Então, pensa que o ataque vai usar provavelmente essas três formas, ou, a partir do princípio que o ataque tem uma boa, consegue jogar bem contra a zona, possivelmente vai usar esses quatro princípios, não necessariamente nessa ordem, e vai usar o que estiver disponível. Vai jogar pelos lados para tentar abrir o camp, jogar através do camp, dentro da primeira linha do camp, ou por cima. Enquanto defesa, como que você se posiciona para evitar esse tipo de coisa? Dentro dessa 3-3-1. O por cima é você não deixar o fundo vazio, né? Porque você pelo menos inibe. Não o fundo, essa segunda linha. Então, por exemplo, Descer mais um pouco essa segunda. Trabalha com os laterais, olhando o posicionamento dos poppers. Então, por exemplo, ali tem um popper central deles ali, tá mais atrás. Isso, aí de repente conversar entre um middle e um lateral, de o lateral descer e o middle chegar mais perto daquele, aí pelo menos você inibe o passe por cima. Você fala, não vou lançar ali, tem um cara ali, né? Tipo, ele não tá sozinho. Nessa maneira como tá exatamente agora, tem um cara ali sobrando e tem um cara, e ainda mais um cara no fundo com o deep. Então, realmente aquele popper ali tá sobrando. Sim. Um cara que tem um hammer bom, um passe bom por cima e rápido, é uma boa quebra. Primeiro, não dá pra defender tudo. É. A partir do momento que você tem um plano como defesa, você tem que seguir. Se o ataque começar a explorar muito, melhor você trocar toda a sua defesa do que ficar tentando ajustar. Porque você vai ajustar aqui e vai abrir ali. Aí, a partir do momento que você ajusta, aí o ataque tem que reajustar. E aí vira aquele jogo. Tô deixando o ataque jogar por cima. Vamos ver, se eles não perceberem, beleza, a gente continua. Aí, a partir do momento que eles começam a quebrar, aí você tem que trocar a sua estratégia como defesa como um todo. Não adianta você ficar insistindo num bagulho que não tá funcionando. E lembrando que nunca você vai defender tudo, então por isso você tem que mudar. Tipo, vou marcar agora individual, agora eu vou marcar a zona abrindo a lateral, vou marcar a zona forçando a lateral. Sim. Pra isso você tem que ter várias ideias. Quando a gente tava jogando no PO desse ano, a gente ajustou o camp o tempo inteiro. Porque Sim. A gente tinha uma estratégia, daí o time, sei lá, conseguia passar a gente. Aí a gente, de um paredão, a gente já fazia um L. Aí ele não conseguia, já tinha que fazer dump, swing, e atrasava. Então a gente foi ajustando. E nem precisou mudar o fato de ter a primeira linha com 3, segunda com 3 e a última com uma pessoa só. Só precisou. Ajustes de posicionamento e leve mesmo do camp, assim, fino, né, como você falou. E aí sim entra o que o Tauan falou de
a primeira linha vai se comportar de acordo com as características das pessoas. Sim, a partir do momento que você estabelece o plano, você pode fazer, a sua ideia pode ser, eu vou fazer o camp, a primeira linha, com pessoas muito rápidas, para evitar, de repente, give and go, ou evitar passes rápidos e uma velocidade do outro time. E aí, de acordo com a primeira linha, você faz a segunda. Se a primeira linha é mais rápida, talvez a segunda não precise ser tanto, nem a terceira. Ou se você vai fazer uma primeira linha, o cup, com pessoas mais lentas, você tem que fazer uma segunda linha de acordo e uma terceira linha de acordo também. Faz sentido? Sim. Então assim, além do plano geral, uma coisa tem que conversar com a outra. A primeira linha tem que conversar com a segunda, que tem que conversar com a terceira, e a terceira com a segunda com a primeira. Não adianta só assim, eu sou um ótimo asa, sou uma ótima defensora na asa. Mas a estratégia do time não está utilizando bem. Se a ideia da defesa zona é você colocar pessoas em territórios em que você consiga fazer a defesa e você coloca uma pessoa, uma característica que não está de acordo com aquilo, não adiantou nada. Faz sentido? Certo? E outra forma que o ataque pode fazer também eu até esqueci, aí é uma questão mais matemática, na verdade. A defesa zona tem por característica diminuir os espaços ou com uma pessoa só marcar um espaço maior. Nesse caso aqui específico, o ataque está usando esse espaço aqui, certo? Ou esse espaço que tem que ser coberto pela defesa zona. A partir do momento que essa pessoa sai daqui e vem para cá, o que acontece com esse espaço, com essa área vermelha? Ela aumenta. E o que a defesa tem que fazer? Cobrir mais espaço. Abrir mais. Então, pensando que o ataque vai se utilizar disso, você tem que começar a pensar em como você vai se ajustar também. Tá? Então, tudo isso eu falei para chegar em aspectos gerais ou em um plano, ou quais são as características fundamentais que eu acredito que a pessoa que joga no fundo precisa ter. Tá? Em primeiro lugar, a pessoa tem que saber qual que é o plano do time. Quero forçar lançamento longo? Quer forçar passe por cima porque eu tenho uma segunda linha muito forte? Quero forçar passes curtos lá atrás até a pessoa errar? Tem que saber o plano, porque a partir disso você consegue comunicar melhor o que você está vendo. Essa pessoa que está no fundo é quem está vendo o campo todo de frente. Não tem ninguém nas minhas costas enquanto defesa, mas ao mesmo tempo tem muita gente na minha frente que depende de mim. Porque quem está na segunda linha, principalmente essa pessoa daqui, está de costas. Eu não estou vendo onde está essa pessoa. Não está vendo talvez onde estejam essas pessoas. Então, saber o plano também faz parte disso para saber se comunicar. Então, primeira característica fundamental, saber qual que é o plano. Segunda, saber comunicar o que você está vendo. E aí entra em quais são as palavras, como que você vai se utilizar disso. Se você vai falar direita, o que significa direita. Se você vai falar sobre, o que significa. De novo, eu prefiro falar o que eu vejo e a partir disso as pessoas tomam as outras decisões. Porque eu não gosto de fazer o que chamam de técnico joystick. É a pessoa que está lá assim, né? Eu estou aqui no fundo e eu escolho ali que eu falo, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para... Não funciona muito bem isso. Você não está ensinando nada para a pessoa. Você não ajuda o seu próprio time. Terceira característica, entender qual que é o ritmo do jogo. Tá? Se você sabe que o ataque tem aquelas 4 formas de atacar, ou aquelas 4 formas de vencer uma zona, você enquanto fundo vai ver o que está acontecendo, como a sua própria defesa está se ajustando e saber comunicar o que está acontecendo. Certo? Então se você sabe, se você entende que geralmente, se o disco está no centro, com essa configuração, ele provavelmente vai vir para a lateral, vai avançar ou vir para o meio, você sabe quais vão ser os momentos que essa pessoa começa a se tornar perigosa. Certo? Então, se você sabe que geralmente, quando o disco está aqui na lateral, ele vai ser passado para o meio, depois para cá, e a partir disso talvez um lançamento, você também consegue, você começa a se posicionar melhor, certo? Enquanto o disco está aqui, partindo do princípio que o disco está nessa lateral, forçando para cá,
quando ele está aqui, vai ter um lançamento fácil para cá? De novo, se força está para lá, a defesa toda está posicionada para forçar o disco para cá. Vai ter um lançamento fácil por esse lado? Não. Então, como que o fundo vai se posicionar em relação a isso? Esperando o disco chegar lá. Certo? Então, a partir do momento que você entende qual que é o ritmo, que geralmente o ataque vai tentar buscar esse lado para depois fazer o lançamento, você também consegue se posicionar melhor. Certo? Outro ponto é saber reconhecer quem, quando e para onde a pessoa vai lançar. Isso tem a ver com o ritmo também. De novo, se você sabe que o disco está preso nessa lateral, ou não preso, o disco está nessa lateral, buscando para lá, você começa a entender melhor quem vai passar o disco. Óbvio, quem vai passar o disco é quem está com o disco na mão, mas para onde essa pessoa vai lançar e qual que é o espaço mais perigoso no momento. O disco está aqui, força todo para lá. Duas possibilidades mais possíveis: fazer o swing ou tentar um passe por cima. Faz sentido? Sim. E aí de novo você consegue se posicionar melhor. Se eu já sei, de novo, a gente tem a facilidade aqui no Brasil de saber quem é quem. Se eu sei que a Sami está com o disco na mão e eu sei que ela ainda não desenvolveu o lançamento longo dela, ainda, tá? E o disco está na mão dela lá do lado, pra que eu vou me preocupar com essa pessoa que está aqui no fundo? Ela vai ter um lançamento longo para lá? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Então você se posiciona de acordo. Ah, o disco está na mão do Lipe, que tem um lançamento melhor. Opa, acho que eu vou me preocupar um pouco mais. Ou você sabe que o disco aqui, com a lica nesse lado, você sabe que o disco vai provavelmente vir para o meio, para a lica e depois lançamento. Como que você vai se posicionar de acordo com isso? Espera lá já espera. Tá, então, o disco está lá na mão da Sami, tô tranquilo, tô de boa. Opa, o disco está indo para o meio, já está na posição, quase na posição que a gente quer forçar o lançamento. Nossa, o disco está indo para a mão da lica, na posição de provável lançamento. Corre. Meu amigo, minha amiga, se posiciona, senão você vai tomar esse lançamento e vai tomar o gol. Não importa quão rápido você seja, quão alto você seja, quão boa seja a sua leitura de disco. Você tem que entender qual que é o ritmo do ataque, quem e quando, para onde essa pessoa vai lançar, certo? E por último, a partir disso você antecipa quais são as situações. Então você já sabe que o disco vai para lá, você já se posiciona de acordo. E aí você sabendo como você mesmo funciona, qual é a sua velocidade, qual é a sua leitura de disco, qual é a sua capacidade de salto, você também se posiciona de acordo. Certo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma coisa não fez sentido? Tudo certo? A gente vai passar para uma parte prática agora. Tá? E a ideia vai ser sempre jogar 7 contra 7, para simular bastante o jogo. Então a gente vai ter 7 pessoas no ataque, 7 pessoas na defesa, porém a 7ª pessoa, que é a defesa aqui, que é o pessoal do fundo, pode ser que tenham na verdade 10 pessoas, tá? É um pouco louco, é uma forma meio maluca de fazer o disco, eu explico. A gente tem endzone de lá, a gente vai simular o lançamento do pool. O ataque se posiciona, a defesa se posiciona e o fundo, eu vou estar no fundo com quem estiver ali, com 4, 5 pessoas. O ataque vai funcionar de uma maneira mais cadenciada, mais lenta, a defesa também um pouco mais lenta. E quem estiver no fundo comigo, eu vou começar a dar algumas dicas, eu vou parar o jogo em alguns momentos, vou apitar para todo mundo pausar, explicar o que está para ver se vocês conseguem entender ou se eu consigo passar para vocês um pouco do que eu enxergo ou como eu vejo no jogo. Quem está de colete, na verdade todos nós somos da defesa. Quem está de colete vai fazer a primeira e a segunda linha, o 3-3-1. Todo o resto vai ser o fundo. Vai estar todo mundo junto, é como se a gente fosse uma pessoa só, todo mundo posicionado no fundo. Quem vai fazer o cut, escolhe um lado que vocês vão forçar. Pra lá. Boa! Segunda linha. A partir do momento que o disco está sendo forçado para aquela lateral,
quem você acha que deveria estar na asa aberta? Quem que é? Ah, acho que ele. Por quê? Asa aberta? Acho- mais alto? Eu acho que, olhando assim pelos dois, eu acho que ele tem mais agilidade do que ela. Não, foi. E aí, por consequência, a lateral oposta. Seria dela. Por que que... Mas se vier um hammer e. Aí, Vou chegar lá. Pra mim é ele Por não que fechado. que na asa aberta tem que ser uma pessoa mais ágil do que a pessoa que está na lateral oposta? Eu acho que na cabeça da Sami tá assim. Ah, o disco não vai pra lá. Pode ser. E pode ser Pra também mim, que o a Douglas- Não é? Na cabeça da Sami, a agilidade do Douglas facilite na defesa e pro contra-ataque, ao invés da Tali. É porque no aberto ser, a gente tá pensando Também? no nosso momento, principalmente no fundo, e a partir do o fundo com a visão da segunda e da primeira linha, como que vai reagir, não necessariamente no ataque. Se tiver turnover, ou a gente vai voltar o disco, ou a gente vai, se for, vamos supor que teve 50 passes e a gente teve bastante repetição, a gente volta para endzone e simula o pull de novo. Não vai ter contra-ataque. Talvez no final, quando a gente for fazer um jogo meio 7 contra 7, sem 10 pessoas no fundo, aí faz isso. Talvez porque como ele está no aberto, a chance de ver um disco mais direto, curvado, com uma pessoa mais ágil, ele chega mais rápido nesse disco. Então o plano da defesa vai ser ter um cup com vocês três, forçando para aquela lateral, colocar uma pessoa mais ágil na lateral aberta, porque essa pessoa vai conseguir fechar melhor esse espaço. A lateral oposta não necessariamente precisa ser uma pessoa alta, rápida, que ataca o disco, porque vocês estão confiando que a primeira linha vai evitar os passes por cima, o meio se vira e aí o fundo age de acordo com então, vocês como fundo, nessa situação, tem que entender tudo que está acontecendo na frente de vocês, porque aí você vai saber como se comunicar, como que eu vou me comunicar com a asa que vai morder os discos e vai ser ágil o suficiente para fechar esses discos aqui. Como que eu vou me comunicar com a lateral oposta sabendo que a gente vai evitar o passe por cima? Tá vendo? Por que que é importante saber o plano? Porque aí eu sei como eu vou me comunicar. Se eu sei que eu quero que ele morda todos os discos na lateral aberta, se eu falar pra ele, não, desce, me ajuda aqui no fundo, Marcação do meio, 2 frente de costas, se você tem dúvida disso. depende de como a gente determinar. Né? Porque eu não manjo assim, não tô perdido. Depende, vai ter um buraco entre vocês pra você cobrir? Se tiver um buraco, você seria uma outra parte do campo. Aí você cobriria mais um pouco Vai, do Cup, espaço. eu pergunto, vai ter um espaço entre vocês que ele vai ser responsável por cobrir? Vocês vão decidir isso. Vai ter que decidir logo, porque senão É. cozinha 1 minuto de tempo, tipo. A gente pode tentar fazer o espaço pra ele ver como é que é e depois fechar. Onde vai ser esse espaço então? Entre quem? Entre vocês dois? Quem ficaria no disco? Você? Então, você. Eu fico no meio. Tá. Mais uma da figurinha por Então, Souzeira. o Fica- fica entre eu eu e e você. Tá bom. E aí eu tô aqui. Vamos de novo. Você A gente tá- como fundo, sabe que vai ter. Simula o cup aqui. Simula o cup aqui. Campo no O Maíra. disco tá na minha mão aqui. Mas você ficaria aqui. Tá. Pera, mas você quer fazer um buraco? Mas é ao contrário, né? E aí você cobriria essa parte. Você seria uma outra parte do campo. Então, ó, a gente como fundo sabe que o plano Cadê o é buraco? lateral. Buraco entre a Sami e o Rods? É isso? É. Tá. Então, de novo, a gente sabe que como fundo, tá forçando para aquela lateral. Existe um espaço aqui a ser coberto pelo Tauan. A asa oposta está pelo lado de lá. E a asa aberta vai tentar morder aqueles discos ali. Então agora a gente como fundo sabe de quem a gente tem que comunicar. Certo? Eu vou apitar. Quando eu apitar, o ataque vai começar a se posicionar e nós, defesa, também. A Lari vai fazer o passe para um dos handlers e aí começa a brincadeira. Certo? Ataque pronto! Não. Ataque! A gente vai simular o pulo. Primeira linha, corre que nem um pulo. Não correr, mas bate no pulo. Não, porque aí a Zé vai fechar ali. Tá. Os também vão estar em cima da linha. Não, você pode continuar fechando o resto. Você fecha
Bom, eu vou lançar o pull, tá? Vou sinalizar aqui. Na hora que eu apitar, pode começar a se posicionar, tá? Primeira linha está posicionada, certo? Dentro do plano. Qual que é o force? Beleza. Onde está o espaço entre vocês? Então, estão posicionados. Talvez a Sammy pudesse estar um pouco mais para dentro para forçar realmente para lá. E a Jo um pouco mais perto. E a Jordânia um pouco mais aqui. Ok. O Tauan está numa boa posição? Fica um pouco mais pra trás. Podia vir um pouco mais pra trás. Ô, Jô, Os dois- Maricê, dá um passinho pro lado direito ou esquerdo. Aí você passa para cá. Obrigado, Isso, tá bom, tá bom. assim. A gente já viu isso, já tem que comunicar de imediato. Certo? Os laterais estão numa boa posição? A gente tá... Tá muito Doug na tá frente. muito aberto, muito na frente. É porque eles estão acompanhando o Tauan, né? Então o Tauan tem que descer e a segunda linha. Como que vocês comunicariam isso? Chega mais pra mim, vem Doug mais pra fundo. cá. Doug Desce quê? um pouco. Doug fundo. Desce um pouquinho pra Mas no gente. caso, você teria que explicar pra ele o que seria o fundo. Ah, mas Porque no caso, eu se acho você que- falar que esse fundo, ele subiria. Fundo e curto. Mas ele não tá lá pra morder o passe? Mas o Felipe não fica muito aberto aqui. Já que o Tauan também já tá mordendo. Mas se ele tá pra morder o passo, tá bom Mas ali. assim, a gente é o fundo, certo? Sim. Depois a gente aproxima. Não tem ninguém atrás da gente. Vamos ver, vamos ver. Em 3, 2, 1. Acho que o Tauan tem que descer um pouco mesmo. Tá muito perto o Tauan. Porque a Maricê tá. Ele Jordana, pode... pode ficar na posição confortável. O Campo tá fazendo a função dele? Tá. Beleza. As asas estão bem posicionadas? Sim, o Doug tá ali cobrindo. A gente tá bem posicionado? Não. Por quê? Tem um cara sozinho. Por quê? E ninguém se mexeu por quê? Eu fui, a gente foi, a gente olhou. Ah, tem que olhar, tem que saber. Mas ok. Tá certo o Tauan ali mesmo? Não tem que vir um pouquinho mais Ele pra poderia trás? vir mais pra trás. Ataque, Porque ele é outro. segura o disco um pouco mais. A hora que pega o passe, segura uns 2, 3 segundos antes de fazer, tá? Mas ó, a gente tem que ficar esperto lá. Talvez não nessa mão. Depende, a gente vai olhar o disco de novo, qual que é o ritmo onde está o disco. Tem um lançamento possível a partir dessa posição pra lá? Tem. É. É muito arriscado. Pela posição nossa, não. O disco onde está agora, o que seria um possível lançamento daquela posição? Passo pro lip e lançamento nas minhas costas. Da posição que ela está. Eu acho que dá pra ele O lançar disco na mão porque do tá muito Faria. aberto. O disco na mão do Faria. Onde é um lançamento possível? E vai flutuar, tem que vir por cima. Se vier reto, você vai pegar. Qual a posição do campo? Do lado do Cauê, porque Não, eu acho que pela forehand. posição do campo seria melhor ele se passar pra lá. Porque o Então, campo se tá... você ler, se a gente aqui no fundo lê que existe um lançamento possível para lá, a gente já começa a se aproximar sim do Cauê, mas aqui, protegendo o espaço. Até porque se ele fizer o passo pra lá vai ser mais fácil chegar E daqui pra lá. se o próximo passe é possível para o Lip e de novo lançamento para lá, certo? 3, 2, 1. Tauan, vem mais pra baixo. O campo está bem posicionado. Por quê? Tem double team e tem um espaço muito grande. E os quatro estão muito próximos. E a asa. E o- Sai
existe um espaço muito grande onde? Da distância que os cortadores podem vir para cima. Entendi. Relacionado ao ataque, se diz que está na mão do Negrão. Como o cup ele está muito aproximado do handler, os dois cortadores eles podem vir para cima e acontecer um passo flutuado e a gente toma um gol nessa Flutuado, não sei se não entendi ainda. Eu disse que ele está preso na lateral direita. Certo. Então, ali está a linha do cup, que está mal posicionado. O middle está aproximado do espaço que está ali, que o cup deixou aberto. A asa está muito próxima desse cortador da ponta, só que ela está na frente dele. Então, a chance de sair um passe flutuado nas costas do meu handler oposto, que não era esse o objetivo, é muito grande. Você não confia na Jordana, que ela vai cortar, tirar esse passe? É porque pelo mau posicionamento do cup, não. Ok, e aí você como fundo faria o que para evitar isso? Então, no caso, eu diria para a segunda linha descer mais, para ficar mais próxima do fundo e ajustar o campo, no caso, aproximar. Dentro daquela posição específica, qual que é a chance maior? Ter um passe realmente ali na Gabi ou no Cauê lá no fundo? No Cauê lá no fundo. E isso lá no Negrão exatamente naquela posição. No Cauê lá no fundo. A Thalita tá muito próxima da Gabi ali. Acho que é meio ruim. A Thalita tá bem ali, o passe para Gabi naquele momento específico não é necessariamente viável. Mesmo que um passe seja para lá, ele é longe, ele vai ter que ser ou muito chutado ou muito flutuado. Então talvez essa posição, aí vocês vão responder. Eu, Victor, me sentiria tranquilo nessa posição de conseguir alcançar o Cauê. Você se sentiria confortável de chegar no Cauê na posição que você está? Talvez você pudesse até estar mais aqui. Dependendo de quem fosse, talvez eu precisasse estar. Vai de cada um, vai de como você conhece o seu próprio corpo. Tem velocidade para cobrir isso? Sim ou não? Sim. Tem leitura de disco? Eu ficaria mais lá, vai com vocês. Eu ficaria ali. Corro menos, sou mais baixa. Eu ficaria ali. 3, 2, 1. Exatamente. A partir do momento que a ameaça aqui do fundo não existe mais, a gente não está marcando nada aqui, ó. Exatamente esse tipo de reação que você tem que ter. Aproxima, não tem ninguém marcando aqui, não tem porque você não é o eterno guardião do espaço do fundo. Você é uma eterna guardião, um eterno guardião da última linha. Se a última linha de ataque está aqui em cima, para que você vai ficar lá atrás? Então você começa a aproximar aqui. Isso é até bom pra gente, porque o ataque está pressionado num espaço menor. É mais exato. A ideia da zona é às vezes você sozinho marcar mais de uma pessoa. Se o ataque está aqui e você está lá no fundo, você não está marcando ninguém. E não tem nenhuma ameaça imediata que justifique você ficar ali. Eu não ficaria lá no fundo, mas eu não sentiria vontade de afobar tanto, sendo o Cauê, por exemplo, que corre muito mais que eu, que dali eu acho que se ele dispara pro fundo, ele ganha de na velocidade. Então eu ficaria tipo, no meio termo, assim, mais pelo medo de tomar uma corrida no... Excelente. Isso entra na questão do ritmo. Se você sabe que naquela posição existe um lançamento viável do Lee, você sabe que o Cauê corre mais que você, talvez realmente você não tenha que aproximar tanto. Ótimo. Você fez uma boa leitura da posição do disco, da sua velocidade e da velocidade do atacante. É isso que tem que acontecer, esse tipo de leitura que tem que acontecer. Não precisa necessariamente chegar aqui, porque assim, ó, o Cauê subiu. Aí eu tô aqui. A hora que eu chego no Cauê, ele dispara pra lá. E agora? Pior, né? Perdeu! Ou outra pessoa... Tá olhando pro Cauê e o cara dali vai... Sim. Você tem que ter essa visão do todo. Você vai. 3, 2, 1...
time está forçando o lançamento para lá. Por mais que o atacante esteja ali, eu vou posicionar meu corpo de frente para onde eu quero chegar. Realmente, se você tá aqui, ó, nessa posição, talvez você tenha que virar o corpo para um dos lados. Ah, mas se soltar o ramo, é um pouco difícil. Então isso também tem que estar na sua cabeça. Como que eu vou me posicionar para estar pronto para defender o espaço que provavelmente vai ser lançado? Isso também é uma observação. No fundo, por mais que uma das formas de atrapalhar a vida da pessoa que está no fundo é ficar batendo de um lado para o outro. Só que você sabe que seu time está forçando o lançamento para aquele lado. Então, independente da pessoa, se ela vai ficar aqui, ó, se você ficar assim, vai ficar mal posicionado. Então, fica de frente aqui. Você sabe que o lançamento vai sair desse lado. Então, fica aqui. Aqui você consegue, de repente, ajudar. E aqui você, com certeza, consegue... Faz sentido? Três, dois, um. Começar a lançar também agora, tá? Para a segunda linha ou para o fundo. 3, 2, 1. Vocês estão longe, treino. A única coisa que eu falaria aqui, hoje, na verdade, todo mundo falou uma palavra. Ninguém tava falando nada mesmo. Ninguém se comunicando com ninguém. Mas tudo bem, você conhece quem tá lá. A questão que a gente imagina que por um grande número, se a gente falar um monte de pessoas que não escrevem a mesma pessoa, ele vai gerar um sim, com certeza. Você não tem que gerar o hábito de conversar com as segundas linhas. Quem tá com o colete azul, encontra alguém para dar o colete. Sim, sim. 2, 1. Pega ele, pega ele. Mesma situação. Tem duas possíveis maneiras de resolver isso. De alguma forma, conversar com o campo para falar. Não quebra, é um negócio muito relativo. Não significa quase nada, na minha opinião. Você tem que tentar dar um jeito de ajudar o campo a correr menos, correndo menos, conseguir cobrir o espaço que se propôs. Certo? Ou arranjar uma forma de subir e ajudar isso. Só que a gente vai ter que fazer uma aposta de certa forma. O quanto eu ajudo lá em cima e corro risco aqui, ou o quanto eu fico aqui, mas tenho que comunicar alguma coisa lá. Alguém tem uma sugestão? Quem acha que deveria ajudar lá em cima, levanta a mão. Quem acha que deveria ir lá pra cima para ajudar isso? Só teria duas alternativas, ou você leciona, não daria pra você explicar pra alguém. As duas alternativas são ou você ajuda ou você comunica. Ah, eu comunico. Como você comunicar isso? Para, Para, filha da... Fecha a porra! O que significa fecha o campo? Se ele colocar...
Eu acho que fica mais efetivo falar, tem buraco entre tal e tal, fecha. Partindo do princípio, pelo menos pra mim, como eu não gosto muito de ficar no joystick, ou gritar fecha o campo não significa muita coisa, eu acho que seria melhor você falar fecha o espaço, porque a proposta é não ter esse espaço. Então você fala o que está de errado para a pessoa, opa, qual que é o plano? E aí eles tomam a decisão. Pra mim, pode ser que seja diferente para outras pessoas. 3, 2, 1. Tem uma certa dificuldade aqui de entender porque faltam 3 pessoas no ataque. Mas nessa posição, a gente está saindo da lateral, indo para o meio, e essa pessoa está a pessoa do fundo está numa posição, está em movimento de vir para cima, como que vocês se movimentariam? Quem disse? Se você for esse ponto, você aproximaria mais? Eu não ficaria tão próxima a ele, mas não próximo de ser. Eu deixaria ele avançar, porque provavelmente teria mais gente lá, então não teria espaço para ele correr, não teria tanto espaço para ele correr. Então eu deixaria ele avançar, porque também a minha ideia é proteger o fundo. Então ali eu tô na minha área de segurança. A determinação da asa para essa zona é morder lá. A questão não está errada, a questão é qual que é o processo. Tem um monte de coisa na cara. 3, 2, 1. Nem precisamos desses fundos tudo aí. 3, 2, 1. Pode descer. Outra coisa que é importante também no ritmo do ataque é... Como é que é o nome dele? Tá com o disco na mão? O Gustavo tá com o disco na mão. Qual é a posição do Gustavo agora? Como que ele tá posicionado em relação... Gustavo, para de se mexer! Olhando aqui, ele tá se mexendo. Qual que é a posição dele com o disco na mão? Na posição do corpo dele, qual que é o passe mais provável? Um lançamento ou um passe pra lá? Essas pessoas todas são. Swing. Na hora que eu apitei, ele tava aqui assim. Vocês todos considerando o fundo. E aí ali tem um campo que está passando pro lado qual de que é a minha lá. posição? Pra cá. A tática que a defesa escolheu foi forçar pra lá, deixar um cara alto aqui pra morder. Talvez se a contagem Pra ser o quê? Pra ser ele? O lateral alto pra morder aqui. Aí o middle cobriu um buraco que eles colocaram ali no campo. Então lá esperando o ramo. O Lipe Então tá o disco com vem lá, por ele esse tem um lado. lançamento longo. Então todo mundo sabe que o disco vai vir por esse lado porque o campo tá forçando pra lá. Então eles estão acompanhando o Iago, ele está posicionando o fundo, de acordo com como está lá e como o Iago está. De novo, é ritmo do jogo. Pensa você como Randy, ou você com o disco na mão. Você pegou o disco na mão, contagem 1.
2, tá, tem condições. 3. Você como fundo também tem uma noção da contagem. Você está de frente, você viu como que tá. Você fala, bom, o ataque no começo você vai tentar buscar aqui, não tem ninguém. Vai tentar virar pro dano. Aí você explica pra ele, no pico. Vai virar pra Depois? lançar. Eu quero. Tem que ter essa contagem na sua cabeça. Você tem que ter essa noção de o que está acontecendo no campo e como você vai se posicionar de acordo com isso. Certo? Explicando como que o fundo tem que se posicionar. 3, 2. Pra quando o disco vier fazendo por fora, marcação no Iago. O Iago é o fundo ataque. Aí posição de lançamento. Em nenhum momento ele está olhando para cá para saber se vai lançar ou não. A gente, enquanto fundo, tem a possibilidade de ir lendo o ataque no meio do jogo. Eu percebi que aquele cara de lá não fez nenhuma menção para lançar. Entendeu? Isso também faz parte da leitura do jogo. Eu tô vendo que vai lançar. O pessoal tá o tempo inteiro fazendo uma fita para lançar. Preciso me preocupar com isso. A pessoa não fez nenhuma menção de lançamento. Será que precisa se preocupar com isso? Lógico que tem que estar sempre no fundo da cabeça. Existe a possibilidade. A gente está forçando o lançamento para lá, então em algum momento isso vai acontecer. Mas por característica da pessoa lá, não construiu nenhum momento. Você pode talvez começar a jogar com isso. E outra coisa, a partir do momento que essa defesa está forçando o lançamento pelaquela lateral, em algum momento você acha. O que você acha que é melhor? O que vocês acham que é melhor? Ficar posicionado aqui? Dessa forma? Ou virado para esse lado? Por quê? Tem o tempo de virar o corpo. Entre os dois no ataque. Dessa forma você consegue um ajuste pequeno, olhar o campo inteiro e está pronto para ajudar em cima. E você está pronta para correr para buscar o lançamento. O lançamento de lá, câmera nível por cima, é altamente improvável e se acontecer, você vai ter tempo de virar e fazer alguma coisa. Agora, se o lançamento sair de lá pra lá, até você virar o corpo, bater o pé, então se você já sabe tudo isso, se você já sabe qual que é o plano da sua defesa, se posiciona de acordo. Temos mais ataque agora, talvez a gente tenha que se preocupar mais assim. 3, 2, 1. Lateral de lá, tá? Com espaço entre o mais distante e o meio. Tá? A lateral que está forçando o disco vai tentar morder mais os discos lá em cima do que no fundo. E a lateral oposta vai ajudar um pouco o meio. Tá? Então a gente vai tentar fazer uma leitura daqui do fundo de como deveria funcionar, ou se está bem posicionado, se está mal posicionado, se está se comunicando bem. A defesa vai defender 5 pontos seguidos, o ataque vai atacar 5 pontos seguidos, depois eles vão virar defesa, eles vão virar ataque, e aí vocês entram. Então a gente vai bater um papo aqui, ler o que está acontecendo e ver o que pode ser feito, se está bem feito, se está mal feito, por que sim, por que não, como melhorar. Olha do campo. Ai, que delícia. Legal essa feita, hein? Eu tô de lençol pra meu filho. Nossa, Kevin, você matou um moleque. Quem? Eu
Ah, foi só na cabine. Se fosse lá de cima, você pode por aqui. Essa barbichinha aí. Eu cheguei Vamos lá. Linda! É legal que você recalcar só mesmo. Aqui, caiu fora. Vamos ganhar. Arco-íris? Um outro arco-íris? Não, Olha lá. Tá o Nu, Arturo. E aí, tá bem aqui? Tá legal aqui essa posição? O fundo, sim. Por quê? E por quê? Ele chega. Forcinho no campo controlado. Não é. A gente não tá agora observando se o campo e a segunda linha estão fazendo. Não, é que ele tava virado pra cá, aí eu peguei o seu. Quando cai disco, faz o que ali? Faz o pull de novo. Pull de novo. É o segundo. Ah, isso mesmo. É mesmo, o cameraman? porque todo mundo fala que fundo tem que fazer. Eu faço o cameraman. Chega lá. Aí o que lançou em 2000, na verdade é o Onde tá primeiro. a Emily agora? Quem a Emily tá defendendo? Não, eu não tenho Ninguém. paciência. Então daria pra lá. Cadê a Emily? Aqui. Na ordem certa? Aqui. A Emily é fundo? Na hora de lançamento e depois no cronológico. Nossa, coragem. Aí, ó. A Emily tá numa posição legal ali? Não, ela poderia aproximar um pouco mais. Aí, bora lá. Desce. Boa, Emily, ataca! Mas foi bom, tava bem. Ó, a Emily, na minha opinião, começou a defesa numa posição ruim, porque ela tava aqui no fundo, marcando ninguém. Tava 7 pessoas do ataque lá em cima e ela aqui. Na paz de Cristo. Joga aí que eu tô de boa. Só que eu acho que ela desceu errado, então. Ela desceu pra cá, então ela deveria ter descido pra lá, vamos pra cá. Eu acho que ela desceu Porque sorte que tava certo. pra lá. Porque o Felipe desceu atrás dela. Se o passo tivesse vindo mais. Mas é que ela tava olhando o disco, não o lip, né? Então, por isso Tá mesmo, ela ia certo. mais pra lá, observando daqui ainda. Porque caso o Felipe fosse daquele lado, ela tinha esse pra vir e não tinha esse Felipe passando nas costas dela. Mas aí como que ela ia chegar? Talvez uma correção. Talvez uma correção. O que poderia ter ajudado era o sideline. Talvez uma correção que ela pudesse ter feito era desde o começo, ela posicionada aqui porque o force era para aquele lado de lá. Não, força era pra lá. Era pra lá. Ah, então ela fez errado. Cara, eu só penso Então, ela estava aqui assim. A questão é, ela ficou ali por circunstância do próprio jogo, ela acabou ficando bem posicionada porque o disco veio vindo e ela já estava ali. Só que ela estava plantada e ela talvez pudesse estar mais ativa e mais preparada para atacar os espaços. É que quando você falou que você quer o outro. Ah, foi bom. Melhor que o meu dela. Ah, tava bom lá também. Essa estratégia é a gente pegar eles aqui na zona do agrião mesmo. Não tem nenhuma, Mas e se ele tá preocupado com a corrida? não tem nenhuma ameaça imediata de lançamento, ele já podia estar mais aqui. Então, quando Agora que ela veio pra cá, ok. Mas de novo, o disco tá. Agora, ó, quem do ataque deveria ter ido. Agora ele pode ir. Quem é o Gabriel Fundo, certo? Ó, não tá em posição de lançamento, não tem por que ele se preocupar com uma corrida aqui. Uma dúvida minha, rapidinho. Acho que tá bom. Ele tá marcando o lado certo desse jeito, né? Aberto pro lado, assim, né? É que ele tá com o bumbum pro lado onde vai sair o disco, né? Porque Estranho, eu né? pensei pra lá, né? Você só precisa ficar de lado se tiver uma pessoa aqui. Não, é porque ele tava com o disco, ele tava... Caiu o disco, gente? Nem vi. Não tava vendo o lançamento. Foi defesa. Tá. Eu acredito que não precisa ficar de lado se não tem uma pessoa correndo Da forma atrás. como eu li também foi isso. Em nenhum Da momento Nath? teve um lançamento Qual é o nome iminente dessa que menina ali que, ó, necessitasse que ele ficasse virado Tá pra lá. ali. Então ele tava Nath. controlando o jogo aqui, ele tava de frente. Como não tinha nenhum perigo aqui, ele não precisa estar posicionado realmente pra lá. A pergunta que estavam fazendo é, como para todo mundo eu fiz uma observação de que é importante você ficar virado para onde existe um possível lançamento e você pode ajustar para pegar uma coisa no curto. Estavam perguntando, mas ele não está virado para o lado errado? E o que a gente estava discutindo é, não tinha nenhuma ameaça imediata de lançamento que justificasse você ficar posicionado de lado. Então a posição que você fez de frente para o campo como um todo foi boa. E mesmo quando o disco veio pro lado de cá, de novo, não tinha nenhuma ameaça para cá. Então ok você virar aqui.
Quando viesse uma ameaça, eu teria que mudar. Sim, aí você. Sim, porque provavelmente se tivesse essa ameaça seria do lado de cá. Então era importante que você ficasse posicionado daquela forma. Começou ali? Ah! Tá fora! Fala, ajeita o time, falei, pô, o time tá fora. Isso, Thali. Comunica, comunica. Ó, tá ali entrando. Ali ela fez uma escolha, na minha opinião, boa. Ela escolheu ele mais o Felipe lá, que além de alto, rápido, possível lançamento, estava do lado que o passe provavelmente sairia. Talvez ela não tenha mesmo que se preocupar com o lado de cá tanto como ela tem que se preocupar com o lado de lá. Boa! Mas ela marcou direitinho. Ele não mandou. Olha lá, de novo, ela se preocupou mais ali, apesar do Felipe ser uma ameaça mais alta, mais rápida, ainda é um passe mais de lado. Então ela foi na Gabi ali. Sim, ali ela já deveria estar do lado de lá. Tem que o disco tá aqui. Tem um Haddad fechando o passe de lá. É que na verdade lá ela tem que chamar a asa pra ajudar ela. Sim. Ela chama a asa pra ajudar. Aí a asa desce mais. Isso! De novo, ela fez ela pode ter tomado gol ali, mas ela tomou uma decisão, na minha opinião, correta. Ela tirou o passe mais fácil. O passe saiu no meio do campo, cortando todo mundo, e não é um passe fácil de fazer. Ela tirou o passe, que era mais fácil de fazer, mais provável. Tá ótimo. É exatamente isso que E não dá pra marcar tudo. Não dá pra marcar tudo. O que a gente está falando aqui repete de novo. Foi bem. é o seguinte: em todos os momentos a gente acredita que você teve uma decisão boa. Que você estava sempre mais preocupado com o passe mais fácil ali do que com o passe que seria por cima, provavelmente, nas suas costas. Por mais que, às vezes, que o Felipe veio pro lado de cá, você se preocupou com quem estava ali, que é o passe mais difícil. O passe mais fácil, exato. E mesmo no gol que tomou, foi um passe difícil, no meio, Mas a quebrado. correu aqui. Sim, e você, na minha opinião, tomou a decisão certa. Você foi no passe que era mais fácil de fazer. Eles acertaram o passe pelo meio. Não dá pra marcar tudo. Culpa do campo. Na verdade é mesmo, No né? ritmo do jogo, pela posição que tava, eles acharam o passe no meio. Mas você, a todo momento, se preocupou com o plano, que era, eu tenho que tirar o lançamento do lado de lá. Ah, mas o Felipe é muito rápido, muito alto, se vier. A questão é, se você vai no Felipe porque ele é uma ameaça mais forte, você deixa um passe muito fácil, que era justamente o que a defesa não se propôs a fazer. Então você tomou boas decisões. Pra cá, de novo, no fundo do sul. Ó, esse é o quinto. Pro Manu. E aí o Gus veio no parte da Paulinha. Aí a Paulinha chamou, acho que ele, pra trocar de ser asa e ela foi fazer o fundo porque era uma menina. Aí começam umas coisas, tem que ser comunicação, conhecer o cara. Tipo, a Paulinha já sabe proteger. Opa, ele é o fundo, né? A comunicação entre a Vitória e a Paulinha é o mais... O Léo é o fundo. É isso? Conhecer o Gus. Ainda mais por ser um homem alto. É, porque ele é Léo também. Ó, cadê o fundo? Esse é uma mulher. Nos dois trocaram. Ô, Vi, nesse momento o Léo ele fez o cálculo errado e leu errado também. Quem tava na defesa sai, o azul vira ataque. Porque ele estava mal posicionado, porque a Emily estava cobrindo o espaço que ele deveria cobrir. E aí ele já ficou de costas e já não tinha mais. E também na hora que ele foi virar pro disco, ele virou meio errado. Eu achei que ele tava tipo num espaço que ele pensou, que eu consigo ainda cobrir. Já tô no chão, né? Então assim. A gente tava Eu acho que talvez eu conseguiria se eu tivesse continuado jogando todos os anos que eu continuei jogando, entendeu? Vamos observar e falar mal dos amigos.
correr atrás do cara que passou, qualquer coisa que desmanche essa formação. Se desmanchou a formação, os passos saem fácil. Não, meu cu. E aí a gente toma. Eu é uma coisa que eu peguei muito do celular. Foi! Fugiu. Tá voltando. Beleza, ele não precisou, pelo menos a minha leitura também não iria tanto, porque não tá uma pessoa com lançamento, fazendo lançamento de lá. Aqui eu não teria ido tanto. Agora eu já me preocupo porque eu quero ter lançamento. Nem tanto porque já fechou. Agora eu me preocupo porque tem, mas fechou. Sim. É a mesma estratégia de defesa ainda? Sai por lá? Sim. Sai por lá? É a mesma estratégia de defesa? Ah, tá. Mas o posicionamento dele tava certo, porque ele tava ativo. Sim. E ele a leitura ele não tava com discussão. A questão é que é muito tênue, às vezes, quando que eu vou pro fundo, quando que eu não vou pro fundo. Tinha vez que o Kevin pegou o disco na mão, tem lançamento, é coisa de 1 segundo, 2 segundos. Pegou, tem possível, tá, já não tem mais, fechou. Agora você tem que fazer sempre uma movimentação o tempo inteiro. Atento o tempo todo. Sempre ativo. E foda-se. Não tem boi comigo não. Vamos tentar ver qual que é o force e qual que é o posicionamento. Tipo, fico parado, mas tipo, só mantém a situação dentro. Eles estão forçando o pessoal, começa a pular e... Serve de renda. Foi! Ai, caraca. Boa. Tipo, agora ele não tava prestando atenção. Beleza. Ó, é isso. Basta 1 segundo de desatenção e mau posicionamento para você tomar o gol. E basta uma pessoa não avisar no tempo certo para você não conseguir reagir a tempo. E também o cara que correu, ele tava mesmo mal posicionado até de corpo, né? Porque ele tava sossegando, indo pra frente, aí o Gustavo passou correndo aqui até ele fazer assim. Então assim, ó, não é sempre que o disco saiu pela lateral, eu posso ir mais tranquilo porque o pessoal ainda vai pro brick e tal. Todo o tempo de desatenção que você tem é um momento que você vai se lascar. Porque assim, o disco saiu ali na lateral, eles vão começar ali, talvez eu não precise ir mais... Ih, tomei. Foi o que aconteceu agora. Talvez eu não precise... Então assim, ó, de novo, lê o tempo inteiro o que está acontecendo. A pessoa está indo buscar lá o disco assim, andando. Realmente, talvez você não precise. A pessoa está indo buscar o disco correndo, louca para fazer o passe pro meio. Tem que ficar esperto. Porque ali o que aconteceu? Beleza, tá na lateral, vou ficar aqui. Ih, o disco foi pro meio, pro Kevin, tem lançamento. Ih, já era. Tem lançamento? Tem lançamento de coach. Até porque eles têm bastante, eles estavam com mão, né? Sim. Agora a Sam é fundo. Olha lá, virou pra trás, ó, virou pra trás. Qual é a preocupação dela com esse lançamento? A Gabi é fundo. A Sam me trocou. Boa. Tem 2. Foi! Olha lá, disco... Tem que ficar aqui mesmo, mais do que ali. Tem que chamar Já a tem asa, que ir né? pro lado de lá já. São escolhas que são muito tênues, é muito rápido. Não dá pra ficar muito... o que tá acontecendo? Não, é lógico, quanto mais experiência você tem, mais rápido você vai perceber, mais rápido você vai tomar decisão. Eu não fazia isso desde o começo. Sim. Foi a terceira essa já? Foi a terceira, É. foi a quarta. Foi a quarta? É, Já foi a Gabi O Husky e agora... e o Felipe foi também. Então, assim, no começo eu ia jogar lá no seu frisbee e tava no fundo, primeiro que eu tava assim, né? Ai, me mandaram fazer o fundo, eu não sei fazer o fundo. Ah, não. Tá bom, eu sou alto, eu sou rápido, mas e daí? Então eu não conseguia perceber isso tão rápido. Aí depois de um tempo, hoje vou fazer fundo, é lógico, depende de quem tá na primeira ou na segunda linha. Mas eu já tenho, a partir do momento que você treina várias vezes com o mesmo time, você se acostuma com qual é o plano do time, como funcionam as pessoas que estão na sua frente. Então você já começa o jogo, começa o ponto, tendo que pensar em bem menos coisa. Antes eu tinha que pensar, nossa, quem que é o Marco Aurélio mesmo? Quem que é o Mário? Como é que funciona essa defesa mesmo? Aí você fica gastando muito tempo. Hoje em dia eu vou começar, eu já sei quem está no reserva, já sei quem são as pessoas, já conheço todo mundo, fica muito mais fácil, muito mais rápido para tomar decisão.
Agora eu faria. A Sami. Saiu, fugiu, mas tudo Veio bem. aqui. Ó. Ele não teve que cobrir mesmo, porque a Jordana virou o corpo pra trás. Continua, Segue daí, continua, segue daí! continua. Segue daí! Ninguém viu. Sabe o que eu ia falar? Segue daí, segue daí. Ó. De novo, o Negrão tava virado todo pra lá. Faria cobriu? Talvez não precisasse. Foi, foi. Agora tá totalmente de frente com o lançamento possível. Então ele tem que Ó, virou pra lá. Então, Boa, Bem, Faria. Tava reto. Leu que passe aqui não ia ter. Passe do lado de lá. Se tivesse, ele tinha que se preocupar com o fundo. Mas ele tava pronto pra. Se o passe for pra lateral, eu viro o corpo e tô pronto pra defender o fundo. Se o passe continuar no meio, passe pra lá, ok. Se flutuar aqui, tá reto pra entrar e atacar o disco. Última defesa do azul. Última defesa. Depois faz o que? A gente vai atacar? Vocês vão atacar. Interessante. 5 pontos. 5 pontos. É. Interessante. E de novo, toda vez que você treina a defesa, você automaticamente treina o ataque. Toda vez que você treina o ataque, automaticamente você treina a defesa. Enquanto ataque, você consegue perceber quais são os buracos e você faz a transferência. Poxa, quando eu estou na defesa, então, e eu sei que tem esse buraco, eu tenho que me posicionar de acordo. Ou quando você está com defesa, caramba, olha esse buraco que surgiu agora. Posso usar quando eu estiver no ataque. Vai. Tempo de pulo. Nossa, que povo empolgado, né? Sexta-feira, 10h30 da noite, cara. Meu Deus, quase eu vou com o pescoço. Foi longe. Tava baixinho, né? Ó. É que não tem ninguém no fundo. Poderia de repente subir mais. Saiu aqui. Ajuda aqui. Foi. Foi. Beleza. Ó, pode ir pra lá. Pessoal que tá de azul, passa o colete pra quem tá atacando. Então assim, a posição do fundo me parece que tá sendo suficiente para evitar um lançamento e forçar o erro lá no meio. Os Winders não estão confiantes de fazer o lançamento. Boa, Estava Doug. próximo o suficiente do Mário, numa posição de possível lançamento. Se ele tá atrás, porque ele tá preocupado, ele não ia conseguir chegar ali. Não sei se foi intencional. Não sei se ele tava ali por conta disso. Mas poderia. Então, o que você comentou do Doug ali? Eu não sei se foi intencional ou não, mas ele estava próximo o suficiente para, de acordo com o momento, com o ritmo do jogo, ele poderia ganhar o espaço do fundo e proteger o lançamento. E ele estava próximo o suficiente para, caso saísse o passe da forma como saiu curto, ele conseguia entrar e fazer a defesa. Tem a vantagem de estar de frente. Sim. Você vê o jogo, né? Dá pra você O cara ler. que tá aqui, ele tá correndo meio que acompanhando disso. Você vem numa trajetória cruzada, isso tem uma certa vantagem. O Negrão tá jogando? Não, né? Isso. Negrão não. Tá. O Iago não tá conseguindo fazer o campo. Sim. O Iago é cup? Ó, Ô, Iago, Kevin, vai na pro minha opinião, cup! deveria estar posicionado Eu acho que ele não diferente. sabe fazer campo, ele sabe. Não, Mas acho que ele tudo é bem. middle, gente. Tudo bem. O Então Doug é não... um campo de dois. Isso. Tira o passe. Por que eles estão com... Ah, o Gustavo tá no campo agora. É o Gustavo que tá no campo. É que ele tá sem colete. É, porque ele tá sem colete. Centraliza, Emi. Boa. Boa comunicação. Primeira vez que a ataque chegou até aqui. Ó, o que está acontecendo no fundo agora é muito bom. Como você está preocupado com o território ao invés de marcar a pessoa, o Kevin com o Doug estão conseguindo fazer uma comunicação efetiva
de eu vou manter a minha posição e a gente vai conseguir continuar marcando o território e não permitir o passe. Estão fazendo boas É isso mesmo. O fundo não necessariamente sempre vai ser a última pessoa. Nessa situação eles estão dividindo o fundo. E ok. Porque o campo tá curto também. Sim. E o fundo está mantendo a posição e se comunicando bem. Boa, Dog. Mexe o disco, Agora o mexe Kevin- o disco. Mexe o disco. Tá lá. Isso. Disco parado é ruim. Nessa situação de gol, quanto mais parado ficar, pior. Beleza, matou, mas... Ok, gente. Ei, boa comunicação do fundo. E é isso. Tava preocupado com a lateral aberta. Quando o disco caiu pela lateral, não quer dizer que o ataque vai repor ele de uma maneira lenta. A Sunny saiu correndo pro disco. Você falou, opa, ela vai repor rápido. Então, você tem que... Então, se a pessoa tá dizendo, pediu o bico, tá indo devagarzona, aí você fica, isso aí tá de boa. Como ela repôs rápido, a hora que o disco veio pro meio e já podia ter lançamento, já tava tarde. Então, mas o menino que tava aqui atrás, tava do meu lado, eu tava vendo ele. Eu não vi o... acho que foi o Gu, que passou a milhão, eu só vi quando ele tava aqui, assim que eu vi ele. Aí foi a minha reação de virar e correr. Mas é porque eu não vi ele vindo lá do fundo, que eu acho que ele tava de renda, sei lá. Acho que é pra ver aquele ali, ó. Duas coisas. Talvez você pudesse ter prestado mais atenção mais rápido, e aí você conseguiria pegar ele na periferia mais rápido. E alguém poderia ter Isso, Kevin, boa escolha. Mas o que fica, na minha opinião, é a minha atenção nele. O disco está sendo reposto de uma maneira lenta, você consegue agir mais lento. O disco está rápido, você tem que estar... Você viu esse último cup? Não tava prestando atenção em cups. Swinga, Dani. Isso, Dani, swing, all Eu teria swingado. Ele faz. Quem faz Hein? O Léo. Falei que é a imitação de Hitler. Aí, Léo! Que tiro! Que tiro foi esse? Você viu o disco saindo borboleta? É o último, hein? Olha, o Pipico. Vai, Pico. Aí o Mário tá só olhando lá. Agora é a primeira vez que ele olhou pra frente. Mas ele só tava olhando pro lado. Então quando o disco cai na mão do Mário, que só tá olhando pro lado... Eu sei que talvez tenha uma outra pessoa que acabou não fazendo fundo agora aqui, porque a gente fez 5 pontos de defesa. A ideia era fazer cada vez uma pessoa no fundo. Então... Oi? Nossa. Foi o que eu tinha te dito. Enfim, tudo bem. Mas a maior parte das pessoas conseguiu fazer a posição no fundo pelo menos uma vez. Certo? Se a gente tivesse mais tempo, ou se a gente tivesse outros momentos, com certeza ia ter mais repetições. Mas eu espero que de forma geral todo mundo tenha conseguido, ao fazer o fundo e ao observar os outros, conseguir entender um pouquinho mais do que o fundo precisa fazer para se posicionar melhor e ajudar o time como um todo. Na minha leitura, a maioria de vocês conseguiu aplicar os pontos que foram explicados, e o fato de ter saído muito mais defesa na primeira e na segunda linha fala para mim que o fundo funcionou bem, porque o fundo não precisa encostar no disco, não precisa interceptar o disco. A defesa como um todo não precisa fazer isso. A defesa precisa forçar o erro. Se conseguir uma interceptação, ok, porque você já sai em uma posição de vantagem. Porém, me parece que o fundo se posicionou bem o suficiente para forçar o erro lá na primeira e na segunda linha. Me parece que as pessoas que estavam com o disco na mão se sentiram desconfortáveis de fazer um lançamento longo, porque a posição do fundo estava boa. Nos poucos momentos em que teve algum tipo de falta de foco ou uma falta de experiência,
teve lançamento, mas tudo bem. Teve gol que saiu, não porque o fundo estava mal posicionado, mas porque o ataque arriscou um passe e o passe deu certo. Tudo bem. A defesa pode fazer um excelente trabalho e mesmo assim tomar o gol. Mas se você força o ataque a ter que fazer muito passe, se você força o ataque a ter que fazer um passe difícil, você vai minando a confiança da pessoa, vai minando a confiança do ataque, e só por isso você já fez um bom trabalho. Eu espero que tenha feito sentido, que vocês tenham conseguido perceber ou aprender algumas coisas novas que vão ser aplicadas. Tá? Em nenhum momento eu falei que quem é baixo e devagar não pode fazer o fundo, falei? Todo mundo se sentiu minimamente confortável de fazer o fundo, apesar das circunstâncias? Então, façam mais vezes. Você só vai ser bom ou boa em uma posição se você fizer isso repetidas vezes. Talvez no campeonato você não faça. Então, faz isso, pede para participar disso nos treinos, para você ganhar confiança, para você ganhar entrosamento, para você entender quais são as palavras que você vai usar, para você ganhar tempo de jogo, entender qual que é o ritmo, entender como que é a comunicação, e aí sim, mesmo que você seja em teoria ruim para a posição, você consegue provar que você, pelo seu posicionamento, pelo entendimento, você é bom o suficiente para fazer aquela posição e ajudar o seu time. Ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês queiram observar? Algum outro ponto? Alguma outra coisa? Então, muito obrigado pela paciência, por me ouvir. Sempre que possível, me procurem na sideline, no jogo, durante algum treino. Eu provavelmente vou estar aberto o suficiente ou disposto o suficiente para ajudar vocês em algum ponto. A não ser que a gente esteja perdendo e eu não vou olhar para sua cara, porque eu vou pegar. Valeu, gente. Obrigado.